Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de três correntes estilísticas que começam ali por volta do final do século XVII, né? Finalzinho do estilo barroco, a gente vai ver hoje século XVII, XVIII e XIX. Então, três correntes estilísticas desse período: o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. O neoclassicismo, o nome já fala, neo, novo, classicismo, novamente os valores clássicos, aquela exatidão, né? O racional, a simetria, né? Os temas mitológicos. Esse estilo neoclassicismo, ele começa na Europa no final do século XVII, é uma reação contra o exagero, né? Do barroco e principalmente do rococó, aquele apuro de decoração, aquele excesso, né? de emotividade que a gente vê principalmente no barroco, e ele vai até o século XVIII. Em alguns lugares, ele chega até o início do século XX. A gente vai ver algumas construções neoclássicas no Brasil aqui no início do século XX, e algumas atitudes também, né? Então, finalzinho do século XVII e vai até o século XVIII. É o neoclassicismo. O romantismo, ele pega o final do século XVIII e vai até o século XIX, quase até o final do século XIX. Por exemplo, no Brasil, na Escola de Arte do Rio de Janeiro, a gente vai ver no início do século XX a arte acadêmica muito ligada ainda ao romantismo e também ao realismo, né? Enquanto já estavam despontando as vanguardas na Europa, a gente vai ver aqui ainda uma arte acadêmica, mas como a gente já estudou a Semana de Arte Moderna, isso é só uma revisão que eu estou fazendo, né? As vanguardas chegam ao Brasil logo na segunda década do século XX. Muito bem, mas vamos falar primeiro do neoclassicismo, romantismo e depois realismo, finalzinho do século XIX, a vida como ela está ligada ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento do trabalho, às invenções, à vida que se torna mais rápida. Então, essa é a nossa aula de hoje, é uma revisão de neoclassicismo, romantismo e realismo. Bom, voltam no neoclassicismo, a gente vai ver os valores greco-romanos, as construções, os temas, a mitologia. É um mergulho na Grécia, mas é um mergulho superficial. Como assim, Mônica? Olha só, nessa pintura de David, Marte desarmado por Vênus e as três graças, né? É como se Marte chegasse cansado, aí elas estão recolhendo todos os adereços que ele usou na guerra, o escudo, a lança, etc., né? Suas armas, o Cupido tira suas sandálias, né? A Vênus vem aqui com uma coroa, símbolo aí de destaque dele na guerra, né? Como se fosse um troféu. Mas olha só o moralismo, né? O sexo de todas as pessoas é estrategicamente tampados, né? A gente vai ver que a partir do período clássico da Grécia, o nu feminino ele se torna comum, né? No início, no período arcaico de escultura, a gente vai ver principalmente o nu masculino, mas no período clássico helenístico, o nu é uma coisa natural, né? Então a gente vai estar vendo aqui um mergulho mais com o moralismo aí do século XVII, né? Desse finalzinho do século XVII. Simetria, cores claras, né? O próprio cenário baseado nas construções gregas. David foi um grande artista neoclássico, ele tem várias obras que já caíram em vários concursos, né? Aqui a gente está vendo o Juramento dos Horácios, é um quadro de 1784, é baseado no escrito numa peça, numa história. Os irmãos estão indo para a guerra e estão fazendo um pacto aí com o pai. A mãe e as esposas respectivas aqui dos rapazes estão tristes, mas não estão desesperadas, estão vendo com a emoção contida. Se fosse um quadro barroco, seria bem mais, né, teatral o sofrimento delas e das crianças aqui, dos filhos deles, né? Eles fazem um juramento, um pacto, né? Esses temas também bem ligados à história, aos mitos, a gente vai ver no neoclassicismo. Uma dessas aqui está mais triste, porque o marido dela, um desses aqui, vai lutar contra o irmão dela participa, é parte dos inimigos. Então, ou ela vai perder o marido, ou vai perder os parentes dela. Então, a tristeza dela é maior, mas é uma tristeza contida. Se o barroco é emoção, o neoclassicismo é a razão. E tem a ver também com escavações que começam a ser feitas de uma maneira mais sistemática nas imediações do vulcão Vesúvio ali, e duas cidades, né, são resgatadas, Pompeia e Herculano. Então, a comunidade científica e intelectual fica muito ligada novamente a esses valores
da cultura greco-romana, né? Saíram teatros, esculturas, é um lugar maravilhoso, é um sítio arqueológico que ainda está em estudo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, na Itália, a Baía de Nápoles, aqui de perto, aqui o Monte Vesúvio, e toda essa parte escura são as mediações do vulcão, as regiões que sofreram com essa erupção por volta do ano 79 depois de Cristo. E a gente teve no Renascimento algumas, durante 1500 e alguma coisa, teve aí umas escavações, mas que elas foram tampadas, talvez porque tivessem cenas de nudez, ou talvez para preservar. Mas em 1700 e alguma coisa aí, a gente vai ver novamente essas escavações voltando. Então, a comunidade, principalmente ligados à história da arte, ficam fascinados com aqui uma reconstrução de como seria a cidade de Pompeia e as ruínas de Pompeia, né? A gente pode percorrer aí, é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei, né? Em alguns lugares os jardins foram reconstruídos, observem as casas, do lado de fora nada, mas do lado de dentro todas dão para um pátio muito bonito com plantas, fontes, né? São as construções greco-romanas que a gente vê em Pompeia. E teatros, a gente vai ver o círculo dos lugares as termas, a gente vai ver as casas de prostituição, que mais? As ruas, os restaurantes, self-service e os corpos, né, que foram reconstruídos aí das pessoas da maneira que elas, os últimos momentos de cada uma dessas pessoas, né? É um processo muito interessante, porque o espaço que as pessoas, quando a lava chegou, essas pessoas já tinham morrido. Então, esse espaço foi preenchido, né, que ficou o corpo ali, né, o vazio do corpo foi preenchido com gesso. Em alguns lugares, esses corpos também, olha, ficaram petrificados. Vocês vão ver que tem um pedaço do crânio aqui. Então, algumas outras partes do corpo foram completadas. Então, é triste você ver as pessoas como elas morreram, né? Antes da erupção, principalmente pelos gases venenosos. E aí as ruínas de Pompeia. Então, essas escavações aí nos 1700, nessas imediações da Baía de Nápoles, trouxeram à tona essa civilização fantástica, né? A influência dos gregos, a influência dos romanos. Aí os corpos, olha, famílias inteiras, a mãe abraçada com o bebê, os irmãos, né? É triste também. A menina que fugiu, olha, uma moça que foge segurando suas joias, ela estava com um saquinho. Tem um documentário, tem vários documentários chamados Os Últimos Dias de Pompeia, mas tem um especificamente feito pela BBC, que o roteiro é baseado como foram achados esses corpos. Então, os escritores, né, quem fez o texto, quem fez a série, tenta imaginar o que aconteceu com essa menina, por que ela saiu carregando suas joias, essa moça sai carregando a joia. Então, tentando adivinhar, né, ou imaginar esses últimos instantes de Pompeia, cada um desses corpos, né, os meninos com cachorro, etc. As esculturas, então muita coisa estava em bom estado de conservação, as grandes esculturas, né, com os olhos de vidro. Então, isso trouxe novamente à tona a ostentação, só para falar que já foi em Pompeia, né? É um lugar muito bonito. Olha só, o Monte Vesúvio, La Traça, aqui, olha, essas fotos eu que fiz. Então, gente, se hoje isso ainda a gente fica instigado, né? Imagine quando isso chegou à tona, né? Tem alguns lugares que ainda está tudo sendo catalogado. Olha esse cachorro que contorceu, né? Lutou pela falta de ar até morrer asfixiado. E assim ele foi aí petrificado em alguns lugares, como eu expliquei, preenchido por gesso, uma espécie de cimento que você vê como ele realmente aí ficou naquele instante da morte. Bom, eu não vou falar muito sobre Pompeia, que eu sou suspeita, né? Daria uma aula em vários falando sobre isso aqui, um canil com cachorros mosaicos, olha. Então, traz novamente lá para os 1700, né, para o século XVIII, essa coisa da civilização grega, da civilização romana, desses ideais, né? Aí os turistas. Bom, outro quadro de David, desculpe, é A Morte de Mahat, que mostra esse grande, um dos líderes, né, da Revolução, que foi assassinado. Ele foi assassinado de surpresa dentro de uma banheira, ele tinha uma doença de pele, então dentro da banheira era o lugar que ele tinha alívio para essa queimação que ele tinha na pele, e ele é assassinado. Observem para quem foi assassinado à noite, né, de surpresa. David foi chamado para ver a cena no outro dia. Ele deveria, o pintor, o Mahat, deveria estar desfigurado, mas David não faz ele assim, olha, ele parece dormir. Ele ainda segura o papel que ele escrevia e a pena na mão.
O assassinato é um corte pequenininho com uma gotinha de sangue. Então tem uma organização da cena, uma contenção daquela, né, da emoção ou da tragicidade dessa cena. E contextualizando para vocês, tem um grande documentário brasileiro feito pelo nosso grande artista contemporâneo brasileiro, Vicky Muniz, né, que se chama Lixo Extraordinário. Esse documentário concorreu ao Oscar e foi feito num lugar que nem existe mais no Rio de Janeiro, um lixão chamado Jardim Gramacho. E nesse Jardim Gramacho, Vicky Muniz trabalha com a comunidade no pouco tempo que eles têm, né, quando eles não estão trabalhando com lixo, fazendo obras, iniciando eles no mundo da arte. Então, Vicky Muniz apresenta algumas obras, no caso a Imahat, olha, fotografa as pessoas na mesma posição, esse até era um dos líderes da comunidade, e depois essa foto é projetada num grande galpão, numa grande quadra, e os habitantes, a comunidade vão colocando em cima da imagem lixos, né? Olha aqui, olha ali, malha de ferro, são obras grandes, olha pelo tamanho do tampo da privada. Essas obras foram fotografadas e depois de fotografadas, essas fotos foram vendidas em um leilão. E é isso que a gente vê aí. É um documentário interessantíssimo, concorreu ao Oscar, e o envolvimento dessa comunidade, desses catadores de lixo com a arte, né? E parte do dinheiro, acho que grande parte das obras leiloadas foram revertidas para a comunidade. Bom, e construções de estilo neoclássico, olha, como eu disse, no Brasil, até o finalzinho do século XIX, e a gente trouxe aqui para você na sequência, construções atuais, que ainda os arquitetos vão buscar inspiração lá no neoclassicismo, o teatro, o Amazonas, né? O frontão grego, as colunas. Então, influência, a banhista de um artista que se chama Ingres, escreve-se Ingres. A banhista, vocês estão vendo, olha, eu não sei o que ela sente, eu não sei se ela vai tomar um banho ou se ela está saindo do banho. É uma neutralidade, né? O equilíbrio, olha, da parte clara do corpo dela, dos lençóis onde ela senta, com a parte escura que a cortina representa. Então, são quadros simétricos, equilibrados, de luz natural, não de luz emocional, quando era o barroco. E outras construções, mundo afora, igrejas, museus, parlamentos, que são feitas no estilo neoclássico. Eu trouxe esse condomínio aqui, olha, no interior de São Paulo. É uma construção atual, feita seguindo o estilo neoclássico. Aqui em Londres, olha, um bairro de Londres, onde a gente vê isso aí no século XIX, construções neoclássicas. E o romantismo? O romantismo, a gente olha, se o barroco é emoção, o neoclassicismo é razão. O romantismo, novamente, a emoção. Então, olha só, reação ao neoclássico, valorização dos sentimentos, dramaticidade, nacionalismo, temas heróicos, grandiosidade, a natureza é apresentada de forma viva, livre expressão, dinamismo, temas heróicos. Olha, esse quadro de Delacroix, a liberdade guiando o povo. Lembram as obras barrocas? Diagonalidade, luz emocional, claro e escuro. A gente tem aqui várias fases, né? Entre os mortos, entre os que estão sofrendo, os que estão vivos, os que estão lutando ainda, né? Tudo no quadro leva a gente para a diagonal, olha, para a bandeira da França. A liberdade é representada como uma guerreira esfarrapada, uma grega, né? Vestida à la grega, e a multidão vem atrás dela. O romantismo tem a ver também com os ideais da Revolução Francesa, tem essa coisa da idealização e da fuga ao mesmo tempo, né? Essa paisagem, olha, atrás são pólvora, tiro, neblina, né? Não é tudo muito claro. Esse é o romantismo. Esse aqui é um exemplo assim muito claro. A jangada do Medusa. Medusa era um navio que foi naufragado e era um navio de prisioneiros. Os poucos botes que tinham, os oficiais saíram remando e os prisioneiros ficaram à deriva aí. É uma história verídica. Guérico leu no jornal a reportagem, né? Só 15 sobreviveram porque tiveram que praticar canibalismo. Os vivos comeram pedaços dos mortos, né? Como eram prisioneiros, ninguém foi à procura. Passa um navio, você pode ver que eles estão assinando, parece que lá no fundo passa um navio, mas eles ficaram muito tempo no mar. Bom, e muitos morreram, né? Só 15 sobreviveram. Diagonalidade, luz emocional. Se o sol está se pondo aqui atrás da vela, por que a luz está entrando daqui? Que luz é essa que vem daqui como uma luz de teatro? Então, como no barroco, o artista clareia e escurece aquilo que ele quer dar ênfase ou não, né? E olha o corpo, eu tenho assim várias fases entre a morte e a vida, uns que estão muito mortos, uns que estão mais ou menos, uns que estão lutando, uns que estão com vitalidade, outros que ainda lutam, né?
né? Essa coisa entre vida e morte, entre claro e escuro, e a intensa emotividade são características do estilo romântico. Esses temas heróicos também, né? Os náufragos, e foi um fato verídico. Theodor Guérico faz baseado no que ele leu, só que ele capricha na emoção para a gente ficar mais compadecido ainda dessa cena que deve ter sido terrível, né? Ficaram à deriva e só sobreviveram porque os vivos se alimentaram dos mortos. Goya foi um grande artista espanhol, ele tem muitas obras, né? E vários temas, alguns ele é romântico, alguns ele já é mais realista. Nesse aqui é o assassinato de 3 de maio, fuzilamento de 3 de maio, quando as tropas de Napoleão invadem a Espanha. E as pessoas, os espanhóis que não queriam se render, eram capturados, né, presos e aqui no caso fuzilados pelas tropas de Napoleão. E essa cena aconteceu em 3 de maio. E Goya não viu a cena, mas ele foi no local, e essa cena aconteceu durante o dia. Goya transporta essa cena para a noite, dá mais tragicidade. Ô, Mônica, mas esses quadros não estão na diagonal, e esse não, ele é mais horizontal, as coisas principais dele acontecem aqui na horizontal, mas é um quadro romântico. Olha a questão do heroísmo, esse que é o próximo, né? Ele está ali de braços abertos, né? O herói pronto para ser trucidado. A gente não tem dúvida que, olha o contraste da blusa imaculadamente branca com o resto da composição. A gente não tem dúvida que aqui daqui a pouco vai ficar manchado de sangue, como está o chão aqui, com a pilha dos mortos que já foram fuzilados, o desespero dos outros que estão aqui atrás, o anonimato do pelotão que não olha para a gente. Isso nos dá a certeza que eles estão super concentrados. Quando alguém falar, atenção, pelotão, fogo, a gente sabe que os tiros vão sair todos ao mesmo tempo. Isso é o romantismo. Goya é um grande artista. Eu gostaria de voltar, nós vamos voltar a falar sobre Goya, o tempo aqui é curto, isso é só uma síntese, mas ele tem alguns trabalhos do romantismo que beiram ao surrealismo. Ele entra num mundo tão fantástico, só que ainda a gente vai estar lá nos 1800, né? O surrealismo é uma vanguarda lá do século XX aí, né? No início do século XX, fica muito forte, principalmente a partir da segunda década, 1920, mas Goya tem essa coisa da imaginação. Nós vamos voltar a falar sobre Francisco Goya, esse grande artista espanhol. Muito bem, e o realismo final do século XIX, o nome já fala, a vida como ela é, racional, né? Tem a ver também com a valorização científica e técnica que está acontecendo, o mundo que começa a ficar mais rápido, né? Essa pós-revolução industrial, as visões subjetivas, esse heroísmo, essa dramaticidade é deixada de lado, os trabalhos são bem objetivos, e eles começam a mostrar realisticamente a vida como ela é, não é? Bom, aparece no momento onde acontecem as primeiras lutas sociais, a gente vai ver, é uma reação contra o romantismo, esse excesso do romantismo, e os quadros, eu acho muito bonito os temas, são temas do cotidiano, agricultores, pessoas simples, encontros, o cotidiano das pessoas e principalmente das pessoas mais pobres, né? Os trabalhadores, pescadores, agricultores. Esse é um trabalho que se chama As Respigadeiras, de François Méliès. Depois que elas colheram para o dono da fazenda e o trigo, vocês estão vendo lá, né? O trigo todo lá, os fardos de trigo, elas têm permissão para recolher as sobras. Então, elas vão colhendo um grão, uma sementinha, um grãozinho ali, outro ali, colocando nos seus aventais. O patrão cede a elas também o que resta, o pouco que restou que elas possam levar para casa. Então, um tema cotidiano, né? É uma luz natural, né? A gente não vê emoção, elas não estão pegando, colhendo esse trigo, tipo assim, ai, coitado. Não, eles estão naturalmente colhendo o trigo. A vida como ela é o realismo. Gustave Courbet foi um dos grandes pintores, um pintor francês, e ele retratava o cotidiano de forma bem objetiva, evitando as pinceladas intensas e dramáticas dos romances. Olha, Os Quebradores de Pedra. Ele fala pra gente sobre duas idades trabalhando, um muito jovem e um muito velho, né? E tem um caráter de denúncia social no realismo também. Alguns historiadores colocam já essa atitude do realismo, mostrar, entre aspas, os invisíveis, as pessoas que não apareciam nas obras nem românticas, nem neoclássicas, essa pessoa pé no chão, essa pessoa que trabalha, que quebra pedra, que cata os grãozinhos do trigo. Quando esses artistas começam a mostrar essas pessoas, entre aspas, os invisíveis, eles já têm uma atitude de vanguarda. Isso já é moderno.
Então, o realismo já tem alguma conotação de modernismo, né? No impressionismo, que é o estilo que vem depois, a gente vai ver que realmente já é uma modernidade, aqueles borrões, aquela liberdade técnica que tinha o expressionismo. Mas alguns críticos já anunciam aqui, com esses temas cotidianos, um posicionamento já modernista. Peneiradoras de Trigo, de 1854, também de Colbert, né? A naturalidade da cena, a menina joga o trigo e está peneirando. O menino que olha dentro aqui do armário, né? A outra que colhe aqui também. Então, são cenas bem simples, né? E mesmo quando ele está desesperado, né? É aquela cena corriqueira que você fala, e agora o que eu vou fazer, né? Mesmo no desespero dele, tem, entre aspas, uma certa contenção. Esse é o realismo. E temas cotidianos, olha, os encontros, o vizinho, alguém encontrando com o vizinho, as paisagens real, a iluminação do dia real. Ângelos, olha, nas 6 horas da tarde, os trabalhadores param para fazer oração. Olha a diferença dessa iluminação para aquela da jangada do Medusa. Esqueci de falar, a jangada do Medusa é do navio Medusa. Também pode ser a jangada da Medusa, da fragata Medusa, porque o nome do navio daqueles prisioneiros que eu mostrei da obra romântica se chamava Medusa. Tá? Muito bem, era uma fragata, também se diz fragata. Então, às vezes você vê assim, a jangada da Medusa. Aqui, Hora do Ângelus, olha, de François Méliès. O sol está se pondo atrás dele, ele está na sombra, ele não está iluminado. Como ela está de lado, o sol pega só na lateral dela. Então, até a luz, a vida como ela é, a luz como ela é. Aqui dá para ver melhor. Ok? Então é isso, olha. Então nós acabamos de ver agora o neoclassicismo, vamos recapitular, final do século XVII, vai até, em alguns lugares, o século XVIII, e alguns, no caso, a gente vai ver até construções até no século XX, mas ele vai até o século XVIII, né? Nada é tão delimitado em arte. O romantismo, final do século XVIII, vai até o século XIX, e o realismo na segunda metade do século XIX. Muito bem. Encerramos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai voltar abrindo todos esses conteúdos. Isso é só uma síntese para vocês relembrarem aí essas 3 correntes artísticas, né? Então, um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!